Olá, amigos. Este é o programa Apostila. Estamos de volta com o segundo bloco, no qual serão formuladas perguntas sobre o tema hermenêutica constitucional pelos nossos alunos aqui presentes no estúdio e pelos alunos que nos acompanham pela web diretamente lá de Campinas. Bom, quem é que tem dúvidas aqui sobre o tema hermenêutica constitucional? Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como o assunto é hermenêutica constitucional, o que vem a ser a teoria do retrocesso social, da proibição do retrocesso social? Muito bem. A pergunta da colega Ana Cristina envolve a aplicação da hermenêutica constitucional relacionada à teoria da proibição do retrocesso social, que tem sido um dos temas mais explorados nas últimas provas de concursos públicos do nosso país. Atenção, meus amigos, a questão gira em torno principalmente dos direitos sociais. E diz a teoria da proibição do retrocesso que as conquistas sociais consagradas pela Constituição, uma vez incorporadas ao patrimônio da sociedade, de forma que a sociedade passe a exercer, passe a estar habituada a essas conquistas, uma vez incorporadas, portanto, ao patrimônio social, essas conquistas não podem mais ser suprimidas da nossa realidade constitucional. Não podem ser suprimidas nem por via de emendas, muito menos por via de leis infraconstitucionais. Exemplo, artigo 208, inciso 1 da Constituição, o direito ao ensino fundamental obrigatório e gratuito. Essa garantia social, essa conquista social já foi incorporada ao patrimônio da sociedade, que está habituada ao seu exercício, de tal forma que nenhuma emenda constitucional, nenhuma lei infraconstitucional poderiam mais restringir ou suprimir essa conquista da nossa Constituição, a menos que se consagre mecanismos compensatórios alternativos, ainda mais vantajosos do que aquele direito que está sendo restringido. Colegas da web, colegas que nos acompanham de Campinas, alguma dúvida ainda sobre o tema hermenêutica constitucional? Professora, eu gostaria de realizar uma pergunta a respeito do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, sobre a aplicação. Pode ser dado algum outro exemplo prático? Vejam, o artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal garante inviolabilidade domiciliar. A garantia da inviolabilidade domiciliar é uma das garantias individuais asseguradas pelo texto da Constituição de 88. Poder-se indagar o seguinte: será que o conceito de inviolabilidade domiciliar restringe-se ao conceito de casa, ao conceito de residência, ao conceito de habitação utilizada pelo indivíduo com o propósito de moradia definitiva? Não. Segundo o Supremo Tribunal Federal, a inviolabilidade domiciliar, assegurada pelo artigo 5º, inciso 12, tem que ser interpretada extensivamente em sua máxima efetividade a favor dos destinatários da norma constitucional. Mais um exemplo da aplicação do princípio da máxima efetividade das normas constitucionais. Bem, agora, colegas de estúdio, mais alguma dúvida sobre a hermenêutica constitucional? Professor, o senhor falou a respeito do princípio da razoabilidade. Eu gostaria de saber, de acordo com esse princípio, qual é o significado da técnica da inconstitucionalidade circunstancial? Uma lei pode ser considerada formalmente constitucional, sendo plenamente válida para a maioria dos casos em que ela é aplicada. Mas essa mesma lei, quando confrontada com uma dada situação específica, com um dado caso concreto, com uma dada singularidade, a mesma lei pode ser circunstancialmente inconstitucional. Segundo o Supremo, uma coisa é a proibição
do deferimento de tutela antecipada contra a fazenda pública, de medida liminar contra a fazenda pública, quando for o caso no servidor público, pretendendo um reenquadramento, pretendendo aumento de reajuste de sua remuneração. Neste caso, é razoável a proibição de concessão da tutela antecipada a favor do servidor público. Todavia, não será razoável a vedação de liminar ou de tutela antecipada quando for caso de um cidadão ajuizando uma ação em que ele pretende que o Estado seja responsabilizado pela realização de uma cirurgia de vida ou morte. O cidadão necessita de uma cirurgia urgente, sob risco iminente de morte. Neste caso, não é razoável a vedação legal ao deferimento da tutela antecipada. Por isso, haverá uma inconstitucionalidade circunstancial, não obstante a lei seja válida e constitucional para a maioria dos casos em que é aplicada. Mais uma pergunta das nossas colegas lá de Campinas. Por favor, professor, em que consiste a técnica da inconstitucionalidade progressiva? Significa o seguinte: tivemos um caso concreto a partir do qual o Supremo Tribunal Federal consagrou essa técnica da inconstitucionalidade progressiva. Vejam só, o caso envolvia o prazo em dobro assegurado a favor dos defensores públicos no processo penal e no processo civil. Este prazo em dobro foi questionado perante o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Ora, porque, em se tratando de processo penal, o Ministério Público, órgão que formula a acusação, não tem direito ao prazo em dobro. A norma que assegura o prazo em dobro a favor dos defensores violaria o princípio da paridade de armas, violaria o princípio da isonomia, já que reconhecido apenas aos defensores públicos. Entretanto, o Supremo, atento à realidade social subjacente ao julgamento, verificou que não havia ainda no território nacional a efetiva instalação, o efetivo aparelhamento da Defensoria Pública em todos os estados. Verificou o Supremo que em comarcas de interior, alguns defensores públicos estavam assoberbados de serviços, razão pela qual, momentaneamente, é razoável, olha aí o princípio da razoabilidade, é razoável a manutenção desse prazo em dobro a favor dos defensores públicos, pelo menos até o momento em que a Defensoria Pública alcançar o mesmo patamar estrutural do Ministério Público. Enquanto isso não acontecer, será ainda constitucional a norma que assegura o prazo em dobro para os defensores públicos no processo penal. Mas vejam, a norma está em trânsito para a inconstitucionalidade. Está em fase de inconstitucionalidade progressiva. Progressivamente, a tendência é que o Supremo reconheça a inconstitucionalidade do prazo em dobro a favor dos defensores públicos em se tratando de processo penal. Mais uma pergunta aqui do nosso estúdio. Os direitos sociais são cláusulas pétreas. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º da Constituição Federal, alude aos direitos e garantias individuais, como cláusulas pétreas. Por isso, partindo de uma interpretação literal, partindo de uma interpretação gramatical, há uma corrente doutrinária que vai sustentar que os direitos sociais não são cláusulas pétreas. Afinal, quisesse o nosso legislador constituinte originário reconhecer os direitos sociais como cláusulas pétreas, deveria ter dito direitos e garantias fundamentais, gênero de que constituem espécies os direitos individuais e os direitos sociais. Não fez. O artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, alude apenas a direitos individuais. Por isso, essa primeira corrente doutrinária vai sustentar que o nosso legislador constituinte originário quis assegurar como cláusulas pétreas apenas os direitos e garantias individuais, excluindo propositalmente
os direitos sociais desse elenco das cláusulas petrificadas, ou cláusulas de eternidade, como também denomina a doutrina. Mas há uma segunda concepção doutrinária, que vai sustentar exatamente o contrário, partindo de uma interpretação sistemática, de uma interpretação pautada pela unidade da Constituição. Olha aí o princípio da unidade. A segunda corrente vai dizer que os direitos sociais são cláusulas pétreas, sim. Essa corrente vai sustentar que, partindo da ideia da dignidade da pessoa humana, o princípio matriz de todos os direitos fundamentais, partindo dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, podemos afirmar tranquilamente que os direitos sociais são cláusulas pétreas, sim. Afinal, esses objetivos fundamentais só poderão ser alcançados a partir do momento em que os direitos sociais já consagrados pelo texto constitucional não puderem ser suprimidos por uma ação do nosso legislador reformador. Ok? Finalizamos, portanto, nosso segundo bloco com as perguntas sempre pertinentes formuladas pelos nossos colegas aqui de estúdio. E na sequência, no terceiro bloco, daremos início às questões objetivas, ao formulário, ao quiz, onde todos os nossos colegas aqui do estúdio vão responder às questões objetivas relacionadas ao tema hermenêutica constitucional.